A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 230 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos aí dando continuidade, ao estudo do livro do profeta Jeremias. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 41 até o capítulo 44. É importante que você leia, para que você esteja por dentro daquilo que nós estamos falando e você possa também extrair o melhor da palavra de Deus. Amém? Bom, nosso texto devocional de hoje, ele vai se encontrar no capítulo 44 e no verso de número 16. Amém? E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: não obedeceremos a palavra que você nos anunciou em nome do Senhor. Bom, amados, nós vimos ontem, que Gedalias, filho de Aicão, ele havia sido colocado pelos caldeus, os babilônicos, como governador ali da região da Judéia. E Jeremias havia sido estimulado, a ficar juntamente com Gedalias, pelo chefe da guarda da Babilônia. E nós vimos também que já havia uma intenção de um homem chamado Ismael de retirar Gedalias do governo de Judá para poder aí dar início numa pequena revolta, uma pequena rebelião contra a Babilônia. Parece que o povo tinha dificuldade de entender, que Deus não iria permitir que Israel fosse independente enquanto não se passasse o tempo do castigo do cativeiro de 70 anos e não se arrependesse dos seus pecados. Bom, esse Ismael, ele se levanta com 10 homens e então eles conseguem matar Gedalias e tirar ele então do governo, E ele também consegue aí uma investida contra alguns soldados da Babilônia que estavam ali naquela região, naquela época. Ismael pega o povo, então, basicamente à força e tenta levar o povo para a terra dos filhos de Amon, Porém, nós vamos ver aí que Deus, talvez parcialmente, vai permitir, que Joanã tire o povo das mãos de Ismael para que eles não fossem levados para os filhos de Amon. O que aparentemente parece ser um livramento, na verdade se tornou um problema maior. Porque agora, esse Joanã, junto com mais alguns homens rebeldes, eles vão, ao invés de levar o povo de volta para ajudar, eles vão começar a ter desejo de levar o povo para o Egito. Então, aparentemente, eles têm aí uma boa intenção. Eles chegam em Jeremias e pedem para Jeremias orar ao Senhor e trazer para eles uma palavra. E se você for reparar, quase todos os líderes do período final aí do reino de Judá até a queda para a Babilônia, eles às vezes até tentam uma consulta a Deus, mas eles já vão consultar a Deus com uma resposta proposta no coração. Igualmente hoje acontece. O problema das pessoas hoje não é não ir à igreja. Muitas pessoas vão à igreja, muitas pessoas leem a Bíblia, mas elas já vão com uma resposta ou com uma mensagem preparada no coração que elas querem que Deus fale para elas. Elas tentam manipular Deus, elas tentam manipular a palavra, Ao ponto que se a mensagem lida ou a mensagem ouvida na pregação não for aquilo que o coração deles desejava ouvir, eles nem sequer dão atenção. Então Jeremias vai orar ao Senhor, já sabendo qual era a resposta de Deus. E então ele ora e o Senhor então manda dizer para eles: se vocês ficarem em Judá e se submeterem a Nabucodonosor, nenhum mal vai acontecer a vocês, nem a espada, nem a fome e nem a peste. Mas quando essa mensagem chega aos ouvidos
de Azarias, de Joanã e mais alguns outros, eles se revoltam, porque eles não querem se submeter a Nabucodonosor. Lembra que nós falamos ontem? Nabucodonosor, geograficamente, é um rei, mas espiritualmente é a sentença, é o cumprimento da palavra de Deus sobre Judá. Então eles não queriam, na verdade, se submeterem à palavra de Deus. O problema do povo nunca foi apenas geográfico, político e militar, né? O problema do povo sempre foi a obstinação, né, com a palavra de Deus. E então eles vão olhar para Jeremias, lá no capítulo 43, e vão dizer abertamente: você está mentindo, Jeremias. Você está sendo induzido por Baruque a nos fazer submeter ao rei da Babilônia. Deus não quer isso de nós. Deus não está pedindo isso de nós. Isso é a invenção da sua cabeça. É o que as pessoas sempre dizem quando nós anunciamos a palavra de Deus, né? Dessa forma, Joanã vai induzir o povo, então, a ficar no Egito e não obedecer à voz do Senhor, né? Então eles vão se rebelar mais uma vez contra Deus. E Jeremias então vai profetizar dizendo: olha, se vocês forem para o Egito, lá o Senhor vai castigar vocês. Porque Nabucodonosor, da mesma maneira que conquistou todos os reinos ao redor deles, conquistou Judá, também vai conquistar a Babilônia o Egito e o seu rei. Mas eles não dão ouvidos, eles vão para o Egito. E o que vai acontecer? Deus então futuramente vai castigar o Egito. Mas quando nós chegamos no capítulo 44, nós vamos ficar com mais clareza, né? Nós vamos ver com mais clareza que realmente o problema deles não era bem a Babilônia, não era bem o Egito, não era bem Judá. O problema deles era realmente religioso, era espiritual. E o assunto que nós vamos tocar hoje não é um assunto tão fácil de se falar e tão simples. Então eu vou pedir para você que tem desejo de conhecer e aprender um pouco mais, faça suas pesquisas depois, tá bom? Bom, o texto que nós lemos, que é o capítulo 44, verso 16, é uma conclusão do capítulo. Então ele diz assim: não obedeceremos a palavra que você nos anunciou em nome do Senhor. Então observa que o problema do povo era obedecer a palavra do Senhor. Qual é o problema do ser humano hoje? Muitos que se professam cristãos, muitas pessoas que dizem crer em Jesus. Qual é o problema deles hoje? O problema deles é com a igreja A, com a igreja B? Não. O problema das pessoas é com a palavra de Deus. Elas querem um líder, elas querem um pastor, elas querem um profeta, alguém que ministre para elas o que elas querem ouvir. O apóstolo Paulo vai nos alertar isso lá no livro de Timóteo, que no futuro isso novamente voltaria a acontecer, onde as pessoas não iriam querer se submeter à verdade da palavra de Deus. Então, amados, nós poderíamos arrancar todas as igrejas da face da terra. Se a Bíblia permanecesse de pé, os homens ainda se revoltariam contra a palavra de Deus. Então o problema dos homens é com a palavra. Olha o que eles dizem: não obedeceremos a palavra que você nos anunciou em nome do Senhor. Se Jeremias tivesse trazido uma palavra em nome de outros deuses, eles teriam obedecido. Se Jeremias tivesse trazido uma palavra em nome de outros reis, eles teriam obedecido. Mas como Jeremias estava trazendo uma palavra em nome do Senhor, eles não obedecem, não conseguem obedecer. E por que será que eles não conseguem obedecer? O verso de número 17 deixa bem claro. Olha o que ele diz: pelo contrário, certamente faremos tudo o que dissemos que faríamos. Então, observa a obstinação no coração deles. O problema deles é com a obediência à palavra de Deus. Então eles estão dizendo: se nós formos obedecer à palavra de Deus, não vamos poder fazer mais o que nós gostamos de fazer, né? Hoje não é diferente. As pessoas sabem que se elas forem se submeter à obediência à palavra de Deus, muitas coisas que elas querem, que elas gostam de fazer, elas não vão poder fazer mais.
E o que eles gostavam de fazer? Preste bem atenção. Queimaremos incenso à Rainha dos Céus e lhe ofereceremos libações como nossos pais, nossos reis e nossas autoridades costumávamos fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então observa que o povo lá em Judá, quando Deus cuidou deles, quando Deus zelou deles, quando Deus proveu para eles, eles entravam no templo de Deus, prestavam ofertas e sacrifícios, mas quando saíam e chegavam em casa, não era Deus que eles adoravam. Eles adoravam outra pessoa. Quem é essa pessoa? Aqui Jeremias vai chamar ela de Rainha dos Céus. Dá um Google e pesquisa quem é a Rainha dos Céus. Eu tenho certeza que você vai ficar admirado e você vai ficar espantado com quem ela é, né? Essa Rainha dos Céus, ela era adorada praticamente em quase todas as nações, assim como o Deus Sol também era adorado em muitas das nações. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque é assunto para um estudo, né? Mas dá uma pesquisada. Assim como o Deus Sol, em cada nação naquela época tinha um nome diferente, e o culto que era prestado a ele era praticamente igual. A essa Rainha dos Céus não é diferente. Ela era adorada em várias nações, tanto ali na Palestina quanto na Europa já também. E ela tinha um nome diferente para cada nação, né? Eu vou falar pelo menos ali daquela região de da Palestina. Então, para os babilônios, ela era chamada de Star, né? Para os hebreus, o povo de Israel, ela era conhecida como Astarote. E você vai encontrar em algumas traduções esse nome, né? E para os cananeus, ela era conhecida como Astarte, né? Quem é essa Rainha dos Céus? Ela é conhecida como a deusa mãe, né? Ela é conhecida por um nome na Itália, né? Na Itália ela era adorada desse jeito. E hoje o nome ainda é o mesmo, né? O significado também é o mesmo. Ela é adorada como Madonna. É isso mesmo que você acabou de ouvir. O nome é esse, Madonna, tá? Não quero entrar no meio artístico, mas eu creio que você já ligou o nome. O que significa a palavra Madonna? Significa minha senhora. Exatamente isso que você está ouvindo, tá? Pode pesquisar, faz os seus estudos. Eu não quero te manipular ou querer te influenciar a algo, não, tá bom? É só você estudar, é só você fazer suas pesquisas e você vai chegar a essa conclusão. Bom, por que eles queriam adorar a essa deusa? Por que eles queriam adorar a Rainha dos Céus? O exemplo é bem simples, né? Essa deusa, ela intercedia aos demais deuses. E quando você orava a ela então pedia aos deuses para ajudar o povo. E ela também era responsável pela fertilidade, pelo desejo afetivo, sexual, né? Ela era responsável muitas das vezes pela multiplicação na terra, né? Então o povo entendia que na verdade era essa deusa que estava abençoando eles e não o Senhor. Olha o que diz aí ainda no verso de número 17. Naquele tempo, ou seja, quando lá em Judá nós adorávamos a Rainha dos Céus, nós tínhamos fartura de pão, prosperávamos e nenhum mal nos acontecia. Eles não entendem que o castigo de hoje era justamente por causa daquele tempo em que eles adoravam ela, em que eles veneravam ela, né? Então, amados, o que nós temos a aprender hoje? O que Deus quer nos ensinar nesses capítulos de hoje? Enquanto houver uma pessoa, uma única pessoa, com um coração obstinado no meio do povo de Deus, essa única pessoa vai continuar estimulando as pessoas a não obedecerem à palavra de Deus e a prestarem a homens e a outros deuses, a ídolos, uma adoração que não lhes é digna, tá? Observa que reis morreram por causa da idolatria. Reis foram derrubados em Judá e em Israel por causa da idolatria. Você pode conferir lá no livro de Reis e nos livros de Crônicas. Mas sempre se levantava alguém ainda que adorava a outros deuses, que adorava a outros senhores, aonde a ira de Deus continuava de pé. Observe que agora não há rei mais em Judá.
Não tem mais rei em Judá. Judá agora é um país cativo, mas ainda existem pessoas importantes em Judá que adoram esses deuses, que adoram esses senhores, o que faz a ira de Deus permanecer sobre eles. O que Deus talvez deseja nos ensinar hoje é que se nós não conseguimos mudar as pessoas, deveremos ter um cuidado, porque enquanto permanecermos junto com essas pessoas que têm um coração rebelde contra Deus, a tendência é nós também nos rebelarmos contra Deus e desobedecermos a sua palavra. Observa que eles tinham uma tendência a não obedecer a palavra de Deus. Eles disseram: nós não obedeceremos a palavra de Deus pela sua boca, Jeremias. Faremos o contrário, né? E hoje não é diferente. O problema das pessoas não são com as religiões, não são com os líderes. O problema das pessoas é com a palavra de Deus. Tire a palavra de Deus do mundo e ninguém vai ter problema com nenhuma religião. Tire a palavra de Deus do meio do cristianismo e ninguém vai criticar a placa A, a placa B, o método A e o método B, porque é a palavra de Deus quem determina quem nós somos em Deus e tudo o que Deus deseja que nós sejamos para Ele. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós buscamos a Tua face nessa manhã, te adoramos, te glorificamos e te exaltamos, ó Pai, porque Tu és santo e poderoso. Senhor, nós vemos hoje que o povo de Judá, mesmo debaixo de tanto sofrimento, não se arrependia dos seus pecados, da sua idolatria e dos seus erros. Eles permaneceram, Senhor, ignorantes nos seus erros. E nós vemos, Senhor, que eles tinham uma afeição profunda por uma deusa que eles chamavam de Rainha dos Céus. Senhor, ó Pai, quantas vezes nós temos algo no nosso coração que temos dificuldade de abandonar, quantas vezes nós temos pensamentos que temos dificuldade de nos libertar. E nós te pedimos, ó Deus, para que o nosso coração não seja rebelde como o coração de Judá, que o nosso coração não seja teimoso como o coração desses homens, que nós venhamos aceitar a sua palavra, que nós venhamos mudar os nossos pensamentos para agradar o Senhor e automaticamente sermos abençoados por Ti. Seja conosco, Pai. Ordena sobre nós a sua bênção e ordena sobre nós a sua paz, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém, Senhor Jesus. Quero te lembrar que esse trabalho não é feito para ofender ninguém, para atacar ninguém. Amém? É apenas um estudo da palavra do Senhor Jesus. Se você tem gostado, deixa o like, compartilha com alguém que precisa, não compartilha para discórdia e nem para briga não, amém? E se você não estiver inscrito no canal e quiser nos acompanhar, se inscreva no canal e ativa o sininho, amém? Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo domingo.